Se o observador cria a sua própria realidade, como fala a mecânica quântica, por que as pessoas em geral, então, não estão criando para si uma realidade melhor? Olha só, a pessoa cria a sua própria realidade, o observador cria a sua própria realidade, mas só que esta realidade criada vai ser de acordo com as limitações do sistema de crenças. Então, se você acredita que dinheiro é sujo, que dinheiro é pecado, que rico não vai para o céu, se você acredita no desacerto, na doença, e em tudo que é negativo, então, como que você pode criar a saúde e a prosperidade? Não tem como acontecer isso. Então, o observador cria a sua própria realidade, mas ele vai criar a sua própria realidade de acordo com as limitações do sistema de crenças. Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo, muito boa noite a todos. Estamos chegando, estamos de volta aqui com esse nosso grupo quântico de mecânica quântica para mais uma vez conversar do assunto. Estamos começando agora esse nosso encontro. Vamos falar desta nova onda de informação, vamos falar da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas. E vamos então falar de várias ferramentas, mas vamos inicialmente falando da ressonância harmônica, porque a ressonância harmônica é uma grande ferramenta, é uma ferramenta muito especial e que abrange muitas outras e agrega muitas outras ferramentas da mecânica quântica. E esta ressonância harmônica ela pode construir um grande acervo de informação na consciência das pessoas, na mente das pessoas, e pode trazer uma grande quantidade de informação. As pessoas vão aos poucos entendendo, compreendendo e acessando as informações, né? As informações, elas vão entrando, elas entram pelas sinapses microtúbulos, entram pelo alto da cabeça e vão seguindo pelo mundo da inconsciência até alcançar o subconsciente, e onde vão ficar alojadas. É lá que ficam guardadas as informações. Todas as informações que você tem estão guardadas no subconsciente. Quando você precisa, aquilo vem à tona. Isso se não houver nenhuma resistência. Se não houver nenhuma resistência por parte do ego. Porque o ego resiste, o ego cria dificuldades, ele cria muitas dúvidas, medos, traumas, tabus, preconceitos, uma grande quantidade de problemas e dificuldades. Então, este é o grande problema do não entendimento da mecânica quântica. Porque as pessoas em geral estão iludidas, elas estão profundamente iludidas, achando que tudo isso aqui é massa, é maciço, tudo se reduz na fisicalidade das coisas, mas e com isso não consegue pensar, não consegue entender, não consegue pensar senão em termos de massa. É tudo maciço, tudo físico. Isso está muito arraigado na cabeça das pessoas e elas não conseguem pensar. Pensam mal e porcamente em termos de massa. Mas tudo é onda. Tudo é onda. Isso já está provado, os experimentos da mecânica quântica já estão provando tudo isso, principalmente o experimento da dupla fenda, que chegou mostrando o
comportamento da energia. Mais na frente nós vamos falar um pouco mais do experimento da dupla fenda, mas inicialmente nós vamos falando aqui das ferramentas da mecânica quântica, da física moderna. São muitas ferramentas, como eu já disse, mas a ressonância harmônica é que traz a evolução espiritual, traz as informações, traz a expansão da consciência, sobretudo as informações sobre como funciona o universo. E aos poucos a gente vai dominando e vamos então mostrando como que funciona o universo. Sempre com base na mecânica quântica, sempre com base nas ferramentas da mecânica quântica. Então, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. E a consciência administra. Nós estamos diante das infinitas possibilidades. E quando você escolhe, quando a consciência escolhe uma dessas possibilidades, ela se transforma, ela vira, imediatamente ela vira uma probabilidade. E se você continua trabalhando, continua agindo, colocando ação, energia, força, coragem, ela vai se transformando e vai se reduzindo. É uma onda de energia, ela vai se reduzindo. Essa onda, quando reduzida na sua frequência, na sua velocidade, manifesta tudo o que você quer, tudo o que você deseja. Mas, então, ela, quando reduzida na sua velocidade, na sua frequência, manifesta a matéria. Então, a matéria não é nada mais, nada menos de que energia condensada, energia reduzida, é uma onda de energia reduzida. Então, vamos ver lá qualquer coisa aqui. Vamos a um exemplo aqui de água, gelo e vapor. Não é? Então, AGV, água, gelo e vapor. Tudo isso é a mesma coisa, sempre feita da mesma coisa. Tudo isso é feito de energia. Assim também as demais coisas. Tudo é feito de energia. Todas as coisas são feitas de energia. Educação, saúde, segurança, casa, carro, apartamento, tudo que você desfruta, tudo que você deseja, tudo é feito de energia. E nós vamos conversando desse assunto aqui para obter um pouco mais de informação sobre esta nova onda de energia que é proveniente da física. Nós estamos, então, falando de física, nós estamos com a física quântica e suas ferramentas. Então, ao longo desse nosso encontro de hoje, vamos conversar um pouco mais sobre tudo isso e daqui a pouco o pessoal está chegando, daqui a pouco começa a interagir aqui nesse nosso grupo quântico de mecânica quântica. Boa noite, Wellington. Isso é incrível, isso que você está falando, né? E seria tão bom se isso pudesse ser mais propagado, essa questão da como que o sistema de crenças de verdade influencia nos nossos pensamentos, que no final das contas influencia nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos. Eu estava estava estudando sobre isso essa semana. E a pessoa, né, o meu mentor, estava falando de uma pesquisa, eu não sei de qual universidade, tá? Que falou que 80% dos nossos pensamentos são negativos. 80%. Eles falaram da proporção 80-20. Isso, eu não estou falando de mim, de você, assim, eu estou falando na média populacional do mundo inteiro, que a maioria vibra mais no negativo do que no positivo. Eu já comentei alguma coisa aqui também sobre isso, né? Mas esses números de verdade me impressionaram.
e que boa parte desses pensamentos, isso eu lembro que eu comentei aqui, boa parte dos pensamentos são repetitivos. Então, os mesmos pensamentos que eu tive ontem, provavelmente eu vou ter amanhã. E é por isso que as pessoas, é bem o que você falou, né? A pessoa tem uma ferramenta incrível nas mãos, só que exatamente como o pensamento gera o sentimento, que aí esse sentimento é que faz a gente cocriar no final das contas. Entra na sintonia, como diz a Elaine Orives, né? Emocentizar, né? Ela usa esse termo. E hoje em dia, nesse momento no momento que a gente vive, as pessoas estão vibrando muito mais no medo, na escassez, na dor, na tristeza, na raiva, né? Passando até pelo ódio, porque a gente está vivendo uma dualidade como nunca, né? As pessoas esquecem de verdade que o mapa não é o território. Essa é a minha frase, assim. O mapa não é o território. Quando tem qualquer tipo de briga, alguma coisa assim, eu coloco o mapa não é o território, porque ninguém tem que ficar convencendo ninguém de ninguém, de nada. Mas esse ponto, essa questão do sistema de crenças, sem sombra de dúvida, é a questão mais importante. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para quem tem filhos ou netos menores, nos primeiros 7 anos da vida de uma criança, eles vão levar reflexos para o resto da vida. São marcas absurdamente profundas, que é o que faz gerar esse sistema de crenças. Não só, né, mas as principais crenças vêm dessa faixa etária. Também, até depois de adulto, a gente pode criar novas crenças, mas o principal é exatamente esses primeiros 7 anos. E é muito bom quando você tem esse conhecimento, esse entendimento, para você vigiar o que você fala, vigiar o que você pensa, vigiar o que você sente. E por isso que isso, gente, isso tinha que ser propagado muito mais, né? Muito mais, muito mais. Boa noite, Darlene, boa noite, Idalice, muito boa noite para vocês que estão chegando e já vão interagindo com a gente aqui. Mas olha só, Darlene, oh, agora, por que que acontece as limitações do sistema de crenças? Quem é o principal responsável por estas limitações? Bom, o principal responsável é você mesma, é cada um de nós. É aquilo que a gente chama de ego. A mecânica quântica chama isso de ego. E o ego é que cria resistência por causa de traumas, dos traumas, tabus, preconceitos. Então, cria esse tipo de resistência, porque isso, como você bem disse, né, isso já vem se arraigando, se agregando no sistema de crença já ao longo dos séculos e veteranas eras. E isso cria dificuldade para que a gente possa inserir as novas informações, para que a gente possa inserir esta nova onda de informação da mecânica quântica, tem que fazer a limpeza, tem que limpar esses sentimentos, seus sentimentos que estão arraigados, sentimentos de dúvida, de medo, e isso são as tais crenças limitantes, né? E essa crença gera medo. E aí isso traz dúvida, medo, ódio, raiva, tristeza, aborrecimento e por isso é que as pessoas têm dificuldade com a mecânica quântica. Então, a grande dificuldade para que a pessoa entenda a mecânica quântica acontece por causa das crenças limitantes. E a gente tem que mostrar isso para as pessoas, dizer isso para as pessoas, para que elas comecem a identificar essas crenças limitantes, que isso vem de muito tempo, quer dizer, são crenças das pessoas. A, a maioria das crenças, né, são crenças negativas, né? E esses conteúdos a nós transmitidos são conteúdos de negatividade que você é, é,
você lida com isso como se fosse uma coisa normal. E sempre foi normal, sempre foi muito normal, mas só que agora, com essa nova onda de informação da mecânica quântica, e principalmente para quem quer desfrutar disso, tem que abrir espaço. O nosso cérebro é como se fosse um HD que está todo tomado pelas crenças limitantes, e tem que jogar fora no lixo para poder abrir espaço para a nova onda de informação entrar. Senão não cabe, não tem como caber. E aí, é, à medida que vai se à medida que vai identificando, né, identificando isso como um problema, aí a pessoa é o primeiro passo para ela entender melhor a, a nova onda de informação da mecânica quântica. Boa noite, Darlene. Gratidão por participar. Aprendo muito com você. Você está mencionando sobre o percentual de pessoas que pensa e sente negativas o tempo todo e com padrões repetitivos. Ela pensou negativo hoje, amanhã ela continua pensando e pensando a mesma coisa ou até uma coisa a mais, mas tudo no campo do pessimismo. E eu recebi uma mensagem de um programa que eu já assisti muito no passado, Saia Justa, com Astrid Fontinelli. São 4 mulheres que fazem um programa. Uma delas falando, irritada, sobre a positividade tóxica, porque tá todo mundo mandando abençoar, tá todo mundo falando que vai dar certo, tá todo mundo pensando no próximo, pensando em estar melhor. E a participante lá do programa falando que a gente tem direito de ficar triste, você tem direito de estar mal, você tem direito de estar triste, você tem direito de chorar. Realmente acreditamos que temos direito, mas também temos o direito de não intoxicar o próximo. Eu fiquei pasma de saber que as pessoas numa rede de televisão a nível nacional se expressar contra que as pessoas estão cuidando delas próprias e estão tendo pensamentos positivos. Eu não imaginava ouvir isto e ver. Então, a pessoa vibrando neste sentimento, como é que ela vai alcançar, como é que ela vai criar a prosperidade, como é que ela vai criar o que há de melhor, como é que ela vai obter resultado positivo de educação, saúde, segurança, como que ela vai criar tudo isso de melhor, como que ela vai vibrar na alegria com toda esta negatividade. Não tem como. Para vibrar na alegria, felicidade e gratidão, tem que fazer a limpeza, tem que tirar esses sentimentos negativos todos, tem que entender como que isso acontece, por que isso vem acontecendo há tanto tempo, por que só agora começa a se falar desta nova onda de informação. Bom, isso é porque é muito novo, tudo isso é muito novo e as pessoas estão culturalmente educadas para vibrar na negatividade, vibrar no pensamentos, sentimentos e vibrações negativa. Então, esse é o grande problema, é a grande dificuldade de se incentivar as pessoas na busca de mais informação. Lei da atração, lei da manifestação, cocriação. Tudo vem de nosso inconsciente e subconsciente. E às vezes cocriamos aquilo que não queremos.
devido à falta de conhecimento. E somos nós mesmos que criamos e cocriamos nossa realidade. Às vezes queremos culpar o A, o B, o C por determinadas situações que às vezes nos encontramos, nos deparamos, né? Que sempre falo contrafluxo. E acaba que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. E tudo somos nós mesmos que atraímos e cocriamos a nossa realidade. Sempre falo que os problemas se resolvem quando paramos de pensar neles. Isso é, o que nós emanamos, o que nós ficamos manipulando de acordo com nossos pensamentos, nossas ideias, é que atraímos, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para uma situação agradável quanto desagradável. E assim, gente, é só com o conhecimento mesmo que aí estão, da mecânica quântica e suas ferramentas, para a gente poder se livrar, né? Desses obstáculos que nos impedem de sermos felizes, de sermos co-criadores conscientes, sabendo da nossa real realidade. Ô Wellington, eu preciso diferenciar entre perdoar e o sistema de crença. O sistema de crença eu consigo entender. E o perdoar eu ainda tenho dúvida. Porque as pessoas falam, quem perdoa esquece. Eu não acredito que quem perdoa esquece. Você tem que esquecer do sistema de crença. A gente não esquece do sistema de crença. Eu não esqueço que meu pai falava que dinheiro não dá em árvore. Mas ele esqueceu de falar para mim, se eu trabalhar, economizar, tiver 2, 3 fontes de renda, eu vou ganhar dinheiro. De repente ele não falou que ele não sabia. Então minha mãe falava, homem não presta. Mas por que ela casou se homem não prestava? E eu não posso falar que todos os homens são pilantra. Eu não conheço todos. Eu conheci alguns e tem pessoas extraordinárias ainda que eu posso conhecer e vice-versa. Então, o sistema de crença é descobrir o que muitas coisas que nos foi passada pelos avós, pelos nossos educadores, tios, pais, vizinhos, não era uma fonte de verdade. Era o que eles receberam e a bagagem que eles traziam dos antepassados. Então, Idalice, boa noite para você, boa noite mais uma vez. Essa questão do perdoar está dentro do sistema de crenças. Está também muito prestigiado na mecânica quântica, porque é preciso perdoar. A mecânica quântica incentiva o perdão, porque se você não perdoa, você fica remoendo aquilo. Né? Então, é muito importante perdoar. Está dentro das orientações da mecânica quântica. Mas para você perdoar, para você fazer essa coisa do perdão e perdoar alguém, você tem que acreditar. Você tem que se valer do sistema de crenças. Então, essa é uma crença mais do que positiva. Não é desse tipo de crença que nós estamos falando para jogar fora no lixo. Né? Então, nós estamos falando das crenças limitantes, né, para jogar fora no lixo. Então, mas o perdão está dentro do sistema de crenças. Né? Quer dizer, tem
muitas crenças, numerosas crenças, a maioria das crenças são crenças limitantes, são crenças negativas, e que ocupam espaço no nosso HD. Né? Vamos colocar assim, o sistema de crença é como se fosse um HD que está cheio das crenças negativas. E para você substituir essas crenças negativas por crenças positivas, tem que trabalhar, tem que agir muito para se livrar das crenças limitantes. Mas o perdão é um dos componentes do sistema de crenças que você vai preservar. Essas dificuldades todas que a gente tem, tipo assim, né? Que a gente tem dificuldade para criar, para poder, né, fazer a lei da manifestação trabalhar ao nosso favor, seria devido a o esvaziamento do cérebro, do pensamento, né? Melhor dizendo, das coisas ruins que foram passadas para a gente na infância e, e que esse sistema de crenças que a gente, né, foi criado, foi nos passado. Seria por isso que tem essas dificuldades todas, é por isso que os problemas não se resolvem, porque ficamos martelando aquilo na mente e, e isso causa um transtorno muito grande. Seria por isso, devido à falta de esvaziar, à falta de planejamento, de vigiar nossos pensamentos. Boa noite, Fátima. Essa questão que você coloca das dificuldades, isso é o que mais tem no sistema de crenças, né? A gente já tem informação bastante para poder reconhecer isso. Então, a maior parte das dificuldades é proveniente do sistema de crenças, porque são muitas crenças negativas que estão criando dificuldades, né, que faz a negatividade, e que o ego está carregado disso, o ego cuida do sistema de crenças, né, e ele trabalha com as crenças negativas, né? Então, a maior parte das crenças são negativas e o ego vai administrando tudo se valendo das crenças limitantes, porque quando você fala que o dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, como disse a Idalice, quando você acredita na miséria, acredita nas dificuldades, todo esse contexto é de crenças limitantes. Então, é aquilo que a gente fala, pensamentos, sentimentos e vibrações. Está vibrando sempre com essas frequências, não porque o ego tivesse facilitado, não porque você já tivesse absorvido as informações sobre como se livrar disso, mas está vibrando nessa frequência por não ter como mesmo fazer uma outra alternativa. Mas todas as dificuldades estão no sistema de crenças. E aquilo é como se fosse, como eu já falei há poucos instantes, é como se fosse um HD do seu computador que está cheio. E aí você, para poder colocar outra coisa, para colocar, por exemplo, a nova onda de informação que fala sobre como se livrar das crenças negativas,
tem que fazer a limpeza, tem que arranjar espaço, tem que jogar fora, muita coisa tem que jogar fora para poder entrar a nova onda de informação. Mas as dificuldades, elas são provenientes do sistema de crenças administrado pelo ego, porque o ego vai se valer das coisas que ele tem, das informações que estão lá. Então, é por isso que nós abrimos esse nosso encontro de hoje falando falando de como de como funciona o observador, né? Que o observador, ele cria a sua própria realidade, mas ele vai criar a sua própria realidade. Essa realidade criada acontece de acordo com as limitações do sistema de crenças. E estas limitações são administradas pelo ego. O ego não tem uma outra maneira de resolver o problema, então você está sempre com dificuldades para criar a prosperidade, criar a educação, saúde e segurança. Tem muita dificuldade nisso para as pessoas em geral. Por isso é que nem todo mundo tem aquilo que gostaria de ter. De acordo com o que foi passado para nós, é que desde os tempos atrás, mais distantes, no passado, eles não tinham assim, o discernimento das coisas, as pessoas que passavam. Mas dentro dos conhecimentos, do conceito da mecânica quântica, a gente vê que tudo que eles passavam para a gente de um modo torpe, de um modo errado, de acordo com o que eles receberam, as pessoas, os amigos, a escola, os pais, os tios, isso tudo foram ondas de informação, indireta ou direta, que eles recebiam de acordo com o que foram passados e passavam para a gente. E aí o que aconteceu? Aí acontecia, melhor dizendo, a gente pegava aquelas informações que passavam e a gente ficava sob a dúvida, o medo, o tabu, o preconceito, que tudo era ruim, que as pessoas não prestavam, que vizinhos não prestavam. E aquilo vinha nos sucumbindo o nosso ser. E então, debaixo desses emaranhados todo, a gente vê que essas ondas de informação elas já existiam. Só que eles não sabiam que isso tudo era de forma inconsciente, mas sim, é o jeito que foram passados. Então, e a gente sofre as consequências até hoje, e de acordo com esse conhecimento é que vai rasgando o véu, dando a expansão, a consciência, uma nova visão de mundo, que nos vemos que estamos no caminho certo, estamos na jogada certa, que é a mecânica quântica e suas ferramentas. Realmente, para se livrar, né, das crenças limitantes, para dar expansão à consciência e visão de mundo, tem mesmo que fazer uma limpeza. Você fez uma comparação excelente, Wellington, quando se referiu ao HD. O telefone, quando ele está muito cheio, o computador, a gente tem que fazer uma limpeza, que senão agarra tudo e não entra mais informação. E do mesmo jeito, é paralelo ao que nós, né, estamos estudando e vendo, que todos nós estamos debaixo num sistema grande de crenças e crenças limitantes, por sinal. Aí o que temos de fazer é limpar mesmo, fazer uma limpeza nesse HD, no cérebro, no nosso ser, para podermos receber essa nova onda de informação e para deixar, né, fruir
e no fluxo de bons resultados para a nossa vida que nós tanto almejamos. É o que basta, é limpar mesmo o sistema de crenças, jogar fora, tipo uma memória que fica implantado no nosso cérebro, no nosso inconsciente, no inconsciente, no nosso ego. Então, Elito, é o seguinte, como perdoar uma pessoa que foi vítima de um estupro? Aí muita gente fala assim, foi a lei da atração, você atraiu aquela situação para você. Como que uma criança de 2 anos é violentada pelo pai? Como que ela atraiu aquela violência para ela? Eu não consigo compreender que tudo a gente emana. Eu fui violentada sexualmente, eu tinha 6 anos de idade. A minha mãe não acreditou em mim. E eu não atraí a pessoa para me violentar. Eu não criei aquilo na minha cabeça. Como funciona esse perdão? Como vou perdoar esse cidadão que me molestou na minha infância, sendo que com 6 anos de idade? Em 1972, a gente não tinha essa badalação do sexo, de namoro, de sexualidade, de short curto, de roupa transparente. A gente morava na roça, nem rádio ouvia. Como que eu vou perdoar meu agressor? Bom, Idalice, nesse caso, a gente tem que analisar com um pouco mais de profundidade, porque a nível mais superficial não dá para entender isso, não dá para aceitar uma criança como vítima, não dá para aceitar essa, esse horror que acontece no dia a dia da população humana. Mas se analisar com um pouco mais de profundidade, levando em consideração a vida, a vida perene, né? A vida eterna do sujeito, porque a vida não é da agora. Porque às vezes a gente fica analisando do ponto de vista desse estágio atual de vida, mas isso tem que ser analisado com um pouco mais de profundidade. São dívidas que a pessoa acumulou no passado, quem sabe lá num passado remoto, só pode ser num passado remoto, né? Porque uma criança de 2 anos, de 5 anos, como que ela vai criar uma dívida tão complicada nesta fase atual da vida? Só pode ter sido noutra fase. Então, só assim que observando e analisando isso com um pouco mais de profundidade, você vai aceitar a ideia de perdoar, né? Quem é vítima, né? Porque uma situação dessa faz muitas vítimas. Quer dizer, aquela criança tem uma família, ela tem aqueles que estão próximos dela, então isso realmente é complicado, né? Mas levando e analisando com um pouco mais de profundidade, sem emoção, aí fica mais fácil para entender isso. Quem garante que num outro estágio da vida, uma pessoa como essa criança que se coloca, que se apresenta hoje como vítima, quem garante que ela, num passado remoto, não teria feito até pior do que isso, não teria criado situação de sofrimento para muito mais gente. Então, tudo isso tem que ser analisado com um pouco mais de profundidade. Realmente o perdão nessas condições aí é muito difícil. Não é impossível, mas
Desde que a gente comece a estudar essas novas ondas de informação, que é a mecânica quântica e suas ferramentas, creio que esse perdão, que não é tão fácil, que perdoar é esquecer. Mas como a gente pode perdoar uma pessoa que nos fez mal, que nos violentou, que nos feriu, nos magoou? Realmente, o caso de violentar a pessoa realmente muito difícil esse perdão. Mas é o que a mecânica quântica fala para nós perdoar, que o perdão ele abre portas, o perdão nos redime, o perdão ele nos limpa, né? Às vezes limpa o nosso HD e ajuda muito, mas só que nessa situação realmente é muito difícil. Não é impossível. Realmente é um estudo que tem que fazer com mais profundidade para saber, né, o que realmente, né, a pessoa, né, fez por merecer aquilo aqui nessa vida atual, que até porque a outra vida, as outras vidas, melhor dizendo, né, gente? Nós não sabemos o que nós fizemos, porque a natureza apaga aquilo do nosso pensamento, aquilo que nós fizemos. Talvez com uma regressão, uma reprogramação mental, com uma regressão, a gente passa a entender melhor o que nós fizemos lá atrás, para atrair pessoas e situações que nos envolvem no contrafluxo, que nos aborrece, nos fere, nos magoa, seja tanto de uma parte, né, de violentar, ou outras coisas também, que tudo vem no contrafluxo, no caso das coisas que a gente passa aqui nessa terra, nesse planeta Terra aqui. Tudo é a causa das idas e voltas, aquilo que deixamos mal resolvidos, a situação nossa aqui, a gente vem de novo, trazendo dores amargas no fundo da alma, no fundo do ser, do ego que nos fere, nos maltrata. E a gente faz muitas coisas que a gente não sabe lá atrás. A natureza apaga. Às vezes a gente fez coisas piores do que talvez um casamento mal feito, um, sendo no caso de muitas pessoas, muitos jovens, meninas, crianças que são violentadas. Às vezes que nós fizemos muito pior lá atrás, não é verdade? E só assim mesmo, dentro da mecânica quântica, para a gente entender a mediunidade e espiritualidade, para saber o porquê das coisas, que tudo tem um porquê, que nada nessa vida ocorre por acaso. E o que fazer para mudar estes sentimentos, estas vibrações, estes pensamentos atuais e como liquidar as dívidas de vidas passadas? Como viver em uma frequência no estado de paz e harmonia constantemente? Como que esse crescimento, esta realização do amor incondicional, vivendo com abundância em saúde, em conhecimento, em sabedoria? Como fazer para conseguir isso tudo? Então, Wellington, quando eu vi aí da Alice falando sobre isso, eu pensei exatamente isso que você falou. Porque, nossa, o nosso espírito, ele é eterno e a gente não faz a mais vaga ideia quanto tempo que a gente está aqui. Muito provavelmente a gente nem devia estar aqui nesse planeta, já provavelmente estava em outro, não sei.
E é muito complicado, né? Não dá nunca para resumir um aconselhamento, vamos dizer assim, ou uma explicação com pouquíssimas informações, e até mesmo por você, Dalice. A informação que você tem agora aqui, que nos permite, é desse orbe. Então você está consciente da Idalice, que é terrestre, aqui, dessa terra, desse planeta, e nessa vida aqui, em 2000 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa, né? 1970 e poucos. Então, assim, são pouquíssimas informações que a gente tem. E, na realidade, é tudo muito maior. No final das contas, é muito, muito maior, vai muito além da nossa compreensão. Isso é extremamente complexo, extremamente complexo. Eu acho que ninguém pode te cobrar esse perdão. Você é que tem que, através dos seus estudos, através desse processo de evolução que você está passando e todos nós estamos passando, é você que vai analisar se precisa ou não, se isso vai te confortar ou não, porque é algo tão profundo e tão pesado, porque somente a pessoa mesmo sabe o tamanho dessa dor. E cada coisa no seu momento. Eu vou postar a foto aqui, eu tô com o livro aqui, é um dos meus livros de cabeceira, não sei se eu já coloquei aqui. Você sabe que o perdão ele faz bem para quem perdoa, né? Então, por isso que você precisa fazer essa análise. Isso te incomoda? Isso é algo relevante? Entende? É você, não o outro. Pensa nisso. A questão toda é que você não vai perdoar, ou não é para o outro. Quando você dá o perdão, por isso que eu coloquei esse negócio do perdão aí, você viu esse vídeo? Quando você pensa em perdoar e você consegue de verdade oferecer o perdão, é uma limpeza sua. Não tem nada a ver com o outro, tem zero a ver com o outro, compreendeu? E às vezes as pessoas pensam assim: ah, quando eu perdoo alguém é como se eu tivesse esquecido, é como se de verdade aquilo que a pessoa fez foi menor. Não, não tem nada a ver com isso. Zero. Zero. Entende? Até mesmo porque tem essa história, né? A pessoa que perdoa, ela se perdoou, então ela pode voltar a conviver com outra pessoa. Não, você pode perdoar e você tem o livre-arbítrio, tem o direito de se manter distante de uma pessoa que você sabe que não é uma pessoa do bem. Pelo menos não te fez bem. Então, deixa a pessoa lá, você não é obrigada a conviver com ninguém. Nós não somos. Nós não somos a conviver com ninguém que a gente não queira. Isso não significa que você não perdoou, entende? Mas lembra disso. Eu vou tirar a foto aqui do livro, é o livro do Zé Roberto Marques, chama O Livro do Perdão, que tem exercícios e eu acho que é bem interessante, né, para ler, para entender a relevância do perdão para nossa qualidade de vida e repito, é para nós. Quando eu dou o perdão, é para mim. Não é simplesmente o auto perdão. Mesmo quando você perdoa, o outro é para você. Você está fazendo um bem para você, é uma limpeza para você. Sei que é com muito amor mesmo, emanando amor, gratidão, mesmo que as coisas venham no conta-fluxo, amor, gratidão, perdão, que não é fácil. Mas emanando tudo isso aí, amor, gratidão, perdão, aí só assim conseguiremos, né? Driblar essa situação toda aí, pelos quais a humanidade vem passando, eu, você, todos nós viemos passando e vamos passando, que tudo passa. Somos passageiros neste mundo. Mas aí a questão, olha a pergunta que você fez nesse áudio. Como liquidar as dívidas das vidas passadas? Vivendo um dia de cada vez, Idalice. Vivendo um dia de cada vez. Não tem como, quais dívidas? A gente não sabe quais dívidas que a gente tem no passado. É impossível. E que bom que a gente não sabe. Então você tem que viver um dia de cada vez. O passado não existe. Ele está ali somente como consulta. E o passado ele tem que ser a minoria dos nossos pensamentos. O futuro, idem. Então, se você vive simplesmente o agora, um momento, um dia de cada vez, se perdoando, esse é um dos pontos muito importantes. Porque muitas vezes, numa situação semelhante que você passou, a pessoa muitas vezes fica se culpando e ela traz isso para o agora e ela não vive. Não vai viver, claro que não. Não vive do jeito que deveria. Então é muito importante você viver o agora, tentar ser uma pessoa. É aquela coisa básica, né? Que fala na Bíblia, né? E
Então é muito importante você não querer procurar saber o que você precisa corrigir, assim, buscando nas vidas passadas, porque isso nem é possível. Como? Assim, tem, né? Tem alguns pessoal que faz regressão aí, mas eu, sinceramente, eu não acho que isso é muito legal, não. A pessoa faz regressão, vai lá e analisa que tipo, o que aconteceu, tal pessoa matou tal pessoa, não adianta de nada, né? No final das contas. Não sei se é exatamente disso que você estava falando, mas a questão é o agora, é o já. E Dalice, é interessante isso que você falou. Você superou o medo, superou a vergonha, que você está tranquila. Mas quando você fala que não perdoou essa pessoa, com certeza no inconsciente, não sei se você sabe, a gente já comentou, eu já comentei aqui, 95% de tudo que a gente faz, fala, pensa, tudo é inconsciente. Então, se você manifestou isso, é porque isso está lá no fundo, é algo que te incomoda, que fica guardada. É como se fosse uma gaveta empoeirada. Sabe aquela gaveta que fica fechada? E a gaveta está lotada de poeira, e quando você abre, sai aquela poeira que intoxica todo mundo. Então, as nossas dores, especialmente lá da infância, na primeira infância você teve esse tipo de problema. Então, a tendência disso é reverberar sim na idade adulta. Então, é muito importante sim você corrigir isso, através de repente, um psicanalista, um psicólogo, ou mesmo fazer um trabalho de crença-mãe, né, para poder fazer essa autocura. Então, é muito importante sim você corrigir, porque isso, sem sombra de dúvida, reverbera no agora. Bom, esse é um grande desafio a ser enfrentado pelo ego, Idalice. O ego tem dificuldades imensas com essas crenças, com estas crenças limitantes que estão lá no sistema de crenças. O ego administra tudo isso. O ego. Então, esta é uma das piores desafios, um dos piores desafios para o ego, para lidar com situações como estas, porque ele não admite abrir mão de uma crença como essa. Ele não admite abrir mão de que a vítima, aquela pessoa que foi vítima, como por exemplo uma criança de 2 anos, o ego não admite que ela possa ter dívidas lá do passado, não aceita isso de jeito nenhum. Então, é um desafio, isso é um desafio para o ego. E como o ego administra tudo que está no sistema de crenças, ele, para ser convencido disso que a gente está conversando aqui, vai ter uma grande dificuldade, vai ter que trabalhar e convencer com argumentos muito convincentes. Porque você vê, a imensa maioria das pessoas não aceitam isso, e até mesmo nós que estamos aqui na mecânica quântica, até mesmo você que já está mais ou menos iniciada na mecânica quântica, tem dificuldades para aceitar a ideia de que uma criança de 2, 5 anos possa ter dívidas tão complicada que a fez criar a fez criar uma situação de dor, de sofrimento para si mesma, e cujo pagamento acontece nesta vida, nesse estágio de vida atual. Então, é muito complicado. É um desafio, como a gente está falando aqui, é um desafio para o ego, para ele lidar com essas coisas. Olha que interessante, eu vou ler uma passagem aqui exatamente do livro, desse livro, sobre autoconhecimento e perdão.
Quando você se conhece, acho que é Sócrates, né, que fala, o filósofo Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo. Se você se conhecer, você vai ter muito mais facilidade em entender os seus porquês e vai conseguir liberar perdão. E a vida é muito mais ampla, muito mais linda, muito mais fluida e você consegue de verdade criar, né, uma vida mais plena quando você libera o perdão. Autoconhecimento e perdão. Mas o que tudo isso tem a ver com perdão, a questão do autoconhecimento, né? Se você sabe como se vê, como o outro te vê, se consegue perceber a si mesmo e entender por que agiu de determinada maneira, é capaz de se perdoar. O perdão parte de um movimento interior e antes de qualquer coisa precisamos perdoar a nós mesmos. Mas como me perdoo se eu não me conheço? Se sei quem sou, sei o sentido da minha vida, me conheço verdadeiramente, me torno capaz de refletir sobre as minhas questões existenciais. Quando eu me observo, me torno capaz de mudar o jeito que manifesto os meus valores e comportamentos. E desta forma, nos relacionamos melhor com o mundo. Quem se conhece de verdade se relaciona melhor com os outros. Quem se conhece, se perdoa, porque se descobre por inteiro, porque se aceita, porque não se culpa pelo que é apontado de fora. Quem se aceita amadurece, sabe receber críticas, sabe perdoar as próprias limitações e superá-las. Todos temos limitações, mas cada um evolui a seu tempo. Não cabe a nós julgar, mas sim perdoar e compreender, sempre que possível. E mesmo quando não pudermos compreender ainda, seja pelo momento que estamos vivendo, seja devido ao estágio de maturidade em que nos encontramos, seja por qualquer outro motivo, o perdão é o caminho para atingirmos o nosso melhor eu. Ô Darlene, eu acredito que tem, assim, alguma influência, ou muita influência. E outra coisa que me falaram recente é que eu tenho um lado masculino muito forte, que eu sou uma pessoa decidida. O que eu falo que eu vou fazer, eu cumpro. O que eu prometo, eu realizo. Se eu não for cumprir, eu não prometo. E muitos homens não estão acostumados com mulher que sabe o que quer. Então isso espanta. A maioria dos homens quer uma mulher para eles decidirem que quando vai, quando pode, quando quer. E eu já tenho uma determinação diferente. Eu acredito que isso também espanta. Que devemos, né? Nunca devemos baixar a cabeça para as dificuldades que nos cercam. O negócio é levantar-se, pôr-se de pé, quer dizer, né? Nunca desistir. Aqueles que desistem ficam no meio do caminho. E aqueles que prosseguem avançam e chegam ao seu objetivo. As pessoas que foram sofridas por alguma coisa, normalmente elas são bem estruturadas, são inteligentes, são pessoas que estão buscando novas fontes de conhecimento, que é o nosso caso. Qual um de nós aqui que não teve alguma turbulência na vida? Não teve alguns contratempos, contrafluxo? Sempre tivemos. Cada um sofre do seu jeito, de sua maneira. Todos sofrem. Mas basta que a gente comece a buscar outras fontes de informação, como é o caso da mecânica quântica e suas ferramentas, creio eu que avançaremos de tal forma que seremos iluminados e agraciados pelo universo como um todo, que é o que está acontecendo com muitos aqui no grupo, que tem histórias de vida, cada um diferentes, né? Lógico. E todos estão avançando em direção a esta fonte de informação e visão de mundo. Hoje eu procuro não ter resistência contrária, uma resistência negativa. E isto eu não tenho em mim, eu não tenho essa prática.
porque muitos conhecimentos que já esteve na minha mão, como a cultura racional, Fishnoe e agora a física quântica, fala, né, do poder do subconsciente e dos nossos neurotransmissores. O que acontece, Dalice? Uma pessoa que passa numa situação como você, ela tende a desenvolver muito a energia masculina. Porque assim, a gente tem a energia feminina, obviamente, né, a energia masculina. A energia masculina, ela é força, ela é mais decisão, ela é mais. Isso historicamente, tá, gente? E não é ruim, não é ruim a gente ter energia masculina, mas mais para negócios, para o trabalho. Agora, em casa, é muito importante realmente a gente colocar mais para fora e nos relacionamentos a energia feminina. Então, tem que ter essa questão da inteligência, porque, se por um acaso, imagina, dois bicudos não se beijam, não tem um negócio assim? Imagina um homem com a energia masculina, que inclusive hoje em dia está complicado, porque os homens estão com muita energia feminina. Eu não estou falando de sexualidade, estou falando de energia. Então, você atrai, por exemplo, você tem um homem com energia feminina, que é o que, masculina, que é o que você quer, o que a gente quer, né? E aí você age com energia masculina, não dá certo, realmente, porque tende a dar briga ou então tende a afastar. Então, o que você tem que fazer é, de alguma forma, fazer um trabalho para desenvolver a sua energia feminina, porque aí você vai atrair um homem do jeito que você quer. Então, observa isso, vigia isso. Gente, veja bem, isso não tem nada a ver com patriarcado, não tem nada a ver com machismo, com feminismo. Eu estou falando do que é o ideal assim para um relacionamento. Para você, aí a gente sempre bate na tecla sobre a questão da lei da atração, isso tem relação com a lei da atração também. Tem vídeos, inclusive, no YouTube sobre sagrado feminino, mas busca isso, como trabalhar a energia feminina, porque isso faz diferença. Então, voltando à questão da sua infância, você desenvolveu isso para se proteger, né? Isso é totalmente inconsciente, tá? Totalmente. Lembra que eu falei 95% de tudo que a gente fala, tá lá no inconsciente? Tá lá escondidinho no seu inconsciente. Então, você precisa trabalhar isso de maneira racional, que é os outros 5% que sobraram. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a lei da atração e manifestação. Eu sou assim fascinada. E me ocorreu um fato que eu fiquei muito feliz. E segunda-feira eu fui no supermercado lá em Contagem receber um prêmio que eu ganhei de R$ 200 em compra. Quando há um mês atrás eu fiz uma compra nesse supermercado, a moça falou: você está levando 3 produtos dessa marca, você pode concorrer a um prêmio de R$ 200. Aí eu falei: que bom, vai ser meu primeiro prêmio. Eu nunca ganhei nada, mas eu vou ganhar esse prêmio. Eu preenchi o papel e coloquei lá. O rapaz me ligou no domingo à tarde, eu fiquei até com medo que era trote. E fui lá na segunda receber o prêmio. Aí eu recebi o prêmio, R$ 200, comprei de produto. E a pessoa que me atendeu, o gerente da loja, falou que nunca viu uma pessoa tão feliz, tão contagiante em ter ganhado alguma coisa. E eu fiquei feliz, mais feliz, porque eu já sou feliz. E do nada eu xeroquei o comprovante do caixa, né, notinha fiscal, que a moça falou que eu tinha que guardar o recibo para me receber o prêmio, o recibo da compra. Aí eu peguei e xeroquei. Cheguei aqui em casa, eu passei na impressora e coloquei meu primeiro prêmio. E realmente foi meu primeiro prêmio de muitos que eu acredito que eu vou ganhar. Então, pessoal, a lei da atração existe e ela está aí para acontecer com qualquer um de nós, basta acreditarmos.